com você faz? Abraço também. Tá bom. Bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer a presença dos representantes aqui dos estados e dos municípios, uma vez que o Seron e a Annelise vão anunciar uma série de medidas de recomposição do Pacto Federativo, com um conjunto de ações que vão melhorar muito a relação dos entes federados com o Tesouro Nacional. Então, o Seron vai dedicar aqui um tempo a explicar o que ele está chamando de novo ciclo de cooperação federativa, que são várias medidas saneadoras dessa relação, e a gente quer promover o investimento não só no plano federal, mas promover o investimento no plano municipal e estadual, porque, no final do dia, o que conta é aquilo que vai gerar bem-estar, possibilidade de investimento, e nós temos uma grande oportunidade de fazer isso agora, uma vez que as coisas já estão avançadas no Congresso, no Judiciário. Mas eu queria abrir essa coletiva agradecendo muitas pessoas que concorreram para que nós obtivéssemos essa mudança do rating da Fitch hoje. É a primeira agência de risco que efetivamente muda a nota do Brasil. Né? A ASP já tinha sinalizado uma possível mudança de nota, mas só tinha mudado o viés. E a Fitch é a primeira das grandes agências que muda a nota. E eu sempre disse e continuo acreditando que a harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento. Nós temos um potencial de recursos naturais, de recursos humanos, reservas cambiais, tecnologia, parque industrial. Tem cabimento este país viver o que viveu nos últimos 10 anos. E eu fico muito feliz de, em 6 meses de trabalho, a gente já ter conseguido sinalizar para o mundo que o Brasil é o país das oportunidades de geração de bem-estar, geração de emprego e renda, geração de oportunidades. Eu tenho certeza que esse caminho vai ser seguido, e eu não posso deixar de salientar que nós temos tido um grande apoio do Congresso Nacional, nas pessoas do presidente da Câmara, Arthur Lira, da presidência do Senado, o Rodrigo Pacheco. Quero agradecer também de público a atuação do deputado Baleia Rossi, que foi o autor da PEC 45, recém-aprovada na Câmara, que é a PEC da reforma tributária. Também no Senado, o trabalho que hoje o Rodrigo Pacheco lidera foi antecedido do trabalho do senador Davi Alcolumbre, que, à época que ocupava a presidência do Senado, foi o signatário da PEC 110, que representou também um grande avanço para que a Câmara aperfeiçoasse o texto da PEC 45 e viesse a aprovar em 2 turnos recentemente. Tenho certeza que o senador Eduardo Braga vai se dedicar exclusivamente à tarefa de lapidar o texto e aprová-lo no Senado Federal. É a principal reforma que está em curso, mas não é a única. Nós vamos mandar, junto com o Orçamento Federal, um conjunto de medidas que venha garantir o equilíbrio orçamentário de 2024. São medidas saneadoras que recuperam a base fiscal do Estado, perdida ao longo dos últimos 10 anos. Então, uma recuperação da base fiscal do Estado, fundamental para que esses resultados continuem acontecendo. Então, tem muito trabalho pela frente. É só uma sinalização, essa que vem
ao encontro das nossas expectativas, de que nós temos tudo para vencer esse jogo, mas tem muito trabalho pela frente no segundo semestre. O ano que vem também é um ano chave, não só para atingir as metas previstas, mas para regulamentar o que for aprovado esse ano, conjunto de leis complementares que vão ser feitas em parceria com estados e municípios e que vão dar o contorno final do novo sistema tributário. Então, tem muito trabalho pela frente. Mas o que eu quero dizer é que eu estou muito confiante e eu reputo esses resultados, a harmonia entre os poderes da República. Sempre salientei que considerava que a nossa crise, a chamada crise econômica que o Brasil vive, é um desdobramento de uma crise de natureza política. E se nós acertarmos o passo na política, no diálogo, na construção, nós vamos superar essa situação e voltar a crescer com sustentabilidade social, ambiental e fiscal. Temos aí, nas negociações aí com a presidência, com a Casa Civil, em torno do plano de transição ecológica. Ontem tivemos a visita aqui da Mariana Mazzucato, que conheceu também detalhes do plano e saiu daqui muito entusiasmada com o que presenciou. Eu penso que isso está maduro para ser apresentado para a sociedade nos próximos meses, e isso vem coroar um processo que vai fazer do Brasil um polo de atração de investimentos rumo a uma neoindustrialização sustentável, uma neoindustrialização verde. Então, tudo isso somado, eu penso que vai dar uma nova perspectiva para o país. Volto aqui para o assunto que nos traz hoje aqui, que é a questão do Pacto Federativo. Nós fizemos um grande esforço até março desse ano para sanar um dos graves problemas herdados da administração passada, que foi a retirada da autonomia dos estados em decidir o seu próprio destino com as leis complementares 192 e 194. Quase 30 bilhões de reais em torno de um acordo que vai favorecer estados e municípios. Favorecer não, vai, na verdade, buscar a justiça federativa em relação àquilo que foi suprimido do orçamento dos estados no meio do processo eleitoral. Então, nós estamos cuidando do passado, estamos cicatrizando as feridas abertas no processo eleitoral, mas hoje nós estamos pensando no futuro. Nós estamos abrindo um ciclo de negociação para pensar o futuro da relação federativa. Então, é muito importante, agradeço muito ao Seron e à Annelise o trabalho que eles desenvolveram para anunciar essas medidas que efetivamente vão alavancar investimentos no país. Já foi anunciado o aval do Tesouro para as PPPs estaduais e municipais. Isso é uma coisa muito importante. Saiu matéria recentemente no jornal dizendo do volume de parcerias público-privadas que o Brasil tem hoje. Eu fico feliz, porque na época que eu era assessor especial do Ministério do Planejamento e elaborei, junto com o Marcos Pinto, que nem servidor público era, a lei das PPPs, as pessoas ali naquela ocasião não acreditavam que aquilo poderia alavancar investimentos. Hoje a gente vê o potencial daquela ferramenta concebida 20 anos atrás. Infelizmente, muito pouca gente acreditou, porque nós podíamos ter 2.000, 3.000 PPPs. Eu obviamente, que comemoro as 1.000, mas gostaria de salientar que nós hoje temos uma legislação que vai ser aperfeiçoada, que pode alavancar muitos investimentos no Brasil, ou na forma de concessão, em que o investimento é 100% privado, ou na forma de PPPs, em que ele é híbrido, e também o investimento público puro, que em vários casos ele se justifica em virtude das externalidades que ele representa para a sociedade no tempo. Então, isso também se faz obrigatório, e o PAC que o ministro Rui Costa vai lançar no dia 11 de agosto vai ser uma demonstração desse conjunto de medidas. Então, eu quero salientar que é muito importante que, assim como os três poderes da República estão trabalhando juntos, municípios, estados e União trabalhem juntos em proveito do desenvolvimento nacional. Então, agradeço a presença aqui da ABRAF, da
do Concefaz, da FNP, a CMN acho que não está representada, mas apoia as medidas, de maneira que estamos unidos aqui em proveito do mesmo objetivo. Tá bem? Muito obrigado. Passo a palavra para o Seron e para a Nelise, que vão conduzir aqui, e vou pedir licença para me retirar. Quer mudar para cá? Bom dia a todos. Primeiro, também comemorar e registrar aqui a importância, né, do movimento, da mudança de nota positiva que aconteceu hoje pela Fitch Ratings. Isso é muito importante, né, vem na linha do que nós estamos anunciando desde o início do ano, né, um plano de voo com medidas que vão buscar trazer, por um lado, equilíbrio fiscal, por outro, mais crescimento econômico, e mostrando claramente que nós temos um caminho a trilhar, sabemos onde estamos querendo chegar, e que os passos são consistentes nessa direção e os resultados vão aparecendo. Então, hoje é um marco muito importante, uma feliz coincidência que, junto com o anúncio de um pacote de medidas voltada para estados e municípios, nesse processo de reconstrução federativa, que também, desde o começo, nós fomos muito claros, seguindo a diretriz do ministro Fernando Haddad, de reconstruir relações, seja com o legislativo, ter essa relação de parceria. Então, isso também está acontecendo, hoje é mais um dia nesse sentido, e a coroação aí da Fitch Ratings, reconhecendo o trabalho e fazendo essa mudança de nota, é muito importante. Então, fica o registro aqui de mais um passo, tem outros ainda, temos aí um percurso grande pela frente, mas o caminho é correto e os resultados vêm mostrando isso. Tá? Primeiro, eu queria agradecer a presença dos representantes de estados e municípios, que alguns já são colegas de longa data, todos sabem que eu também tenho uma carreira que passou muito tempo no âmbito municipal, sou servidor de carreira municipal, mas também já trabalhei em estados, no estado de São Paulo, no governo do estado de São Paulo, então conheço as pautas, as angústias de municípios e de estados, então alguns já conheço há muito tempo, sei das pautas e fico muito feliz aqui em poder ajudar de alguma forma, e também aqui, também muito feliz de compartilhar a mesa com a Annelise, procuradora-geral da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e do Luiz Henrique Alcoforado, procurador adjunto da PGFN, que lideram aí equipes na Procuradoria com uma relação de parceria com o Tesouro Nacional sensacional. As medidas que vão ser anunciadas hoje aqui, elas não só contaram com o apoio da Procuradoria para a revisão dos atos administrativos, legais, mas na construção jurídica dessas medidas, de tornar as ideias viáveis do ponto de vista jurídico. Então, principalmente aí sobre a liderança da Annelise, mas com o trabalho direto do Luiz Henrique, eu registro aqui, não só o seu trabalho, mas da equipe que trabalha com você, o trabalho incrível jurídico de construção. Não é tão comum encontrar equipes que consigam ter essa abertura, essa busca pela construção de inovações em prol, e às vezes em prol de terceiros, às vezes pautas que nem diretamente afetam a União, mas ter a sensibilidade de querer construir soluções que ajudem estados e ajudem municípios. Então, eu gostaria de registrar aqui realmente não só a parceria com a Procuradoria, mas esse olhar de inovador e construtivo. Tá? Então, realmente, eu agradeço muito vocês, aqui representando o Tesouro Nacional, realmente faço uma deferência especial à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Bom, e obviamente, né, a equipe do Tesouro tem feito um trabalho comigo aqui sensacional de criar novas medidas, de buscar resolver problemas. Então, agradeço demais a todos, em especial representando as respectivas equipes, né, a minha secretária adjunta, Viviane, a Suzana, que é subsecretária,
que responde pela área de relações com estados e municípios e também esteve super aberta para a construção dessas soluções, enfim, toda a equipe que tem trabalhado para construir coisas boas para o país. Sem mais delongas, eu vou fazer uma apresentação das medidas, são várias, então a gente vai, algumas delas são mais técnicas, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas felizmente nós temos um conjunto bom de medidas aqui e ao final fico à disposição para esclarecimentos aqui de pronto. Vou abrir também ao final a palavra para os demais colegas aqui da mesa e como vocês sabem também, depois eu estou à disposição para caso aqueles queiram marcar conversas específicas sobre alguma das temáticas para poder ter um aprofundamento, aí é só também agendar e eu sempre tento atender na medida do possível, tá bom? Vamos lá, para onde que eu aponto? Não. Foi. Obrigado. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre, o ministro já comentou, né? O país estava vivenciando uma relação muito conflituosa da União com estados e municípios. Então, nós tivemos aí o caso mais emblemático, que foi a questão da compensação, da renúncia, né? A União tomando uma decisão de retirar a autonomia dos estados e consequentemente, afetando municípios também, retirando a autonomia na questão da tributação sobre energia e gerando um impacto profundo nas finanças dos entes subnacionais, mas outras matérias também envolveram grandes litígios que eram muito ruins para essa relação e acabavam no judiciário, acabavam aí afetando a AGU, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tinha uma relação muito conflituosa, isso, enfim, no nosso entender, isso não é bom para o país e, portanto, nós acreditamos e estamos construindo uma relação diferente, uma relação de parceria, de cooperação com os entes federativos. Então, vou falar um pouquinho do que já foi feito e depois eu falo um pouquinho sobre cada uma das medidas. Tá? Então, o primeiro, mais emblemático evento, marco do primeiro semestre foi, no que tange a relação federativa, foi o acordo relativo para resolver esse problema que foi criado no ano passado, um acordo difícil, o Cadu aqui acompanhou, o André Horta também de perto essa conversa, a Nelise conosco aqui, uma relação difícil, uma discussão difícil para chegar num acordo com os estados, mas nós conseguimos, sempre com um diálogo franco e transparente, conseguimos um acordo unânime, que já foi chancelado pelo STF, então foi muito importante, representa aí um marco de correção do passado, devido, e que a gente conseguiu chegar num bom termo. Também anunciamos, o ministro comentou brevemente, medidas para apoiar concessões e PPPs nos entes subnacionais, desde uma questão simples, mas importante, que era a padronização do entendimento contábil sobre o comprometimento máximo de 5% da receita corrente líquida. Parece algo pequeno, mas não é. Travava muitos projetos de PPPs em entes subnacionais. Então, o Tesouro padronizou esse entendimento. A ampliação das debêntures incentivadas para a infrasocial, que faz todo sentido. Nós tínhamos esse incentivo para projetos de infraestrutura social, em concessões e PPPs, e não tínhamos para infrasocial, projetos de construção de escolas, projetos relacionados a parques, a equipamentos culturais, esportivos, hospitais. Então, agora também nós colocamos esse instrumento à disposição, isso reduz o custo de captação dos investidores, isso alavanca mais projetos. E abrimos a possibilidade do Tesouro da União dar aval em projetos de PPPs para garantir a contraprestação. Isso reduz risco, isso atrai investimento, atrai investidores externos para olhar projetos de estados e municípios. E também, deixando claro a possibilidade de utilizar as operações de crédito com aval da União para fazer aportes nessas PPPs durante a fase de obra. Isso reduz a alavancagem do projeto e é uma medida muito importante para destravar projetos em estados e municípios, e já foram tomadas essas medidas. Também buscando essa relação, fizemos aí o primeiro seminário internacional de finanças públicas, né, para entes subnacionais, e o Tesouro Nacional liderou esse processo, uma grande inovação de reunir, de novo,
sentarmos todos à mesa para discutir temas importantes para o país. Outros eventos relacionados mais à área contábil também, em diálogo com estados e municípios para capacitação. O tradicional prêmio do Tesouro Nacional, né, nós fizemos uma alteração, uma inovação esse ano, ele sempre valorizou e prestigiava, tinha esse intuito de trabalhos acadêmicos voltados a finanças públicas. Esse ano nós criamos uma outra categoria para premiar gestores públicos que implantaram boas soluções concretas. Então, é muito importante apoiar e reconhecer trabalhos acadêmicos, né, conceitos novos, trabalhos de pesquisa acadêmica, mas também valorizar e reconhecer profissionais que tiveram boas ideias, implantaram boas soluções relacionadas à gestão fiscal. É uma forma de reconhecer e valorizar, de repente, em um pequeno município, teve uma ideia brilhante, fez uma inovação importante, que acaba o país inteiro não tem conhecimento, não é replicado, então aqui é uma oportunidade de reconhecer e premiar. Então, é uma coisa, parece pequena, mas ela é importante para avançar. Também o Tesouro Nacional vem empreendendo esforços para ser mais ágil na análise e liberação de operações de crédito para estados e municípios. Não tem porquê esses pleitos ficarem meses em tramitação no Tesouro Nacional, então nós estamos trabalhando forte para reduzir isso, tem se refletido em números. Nós dobramos, mais que dobramos aí o volume de liberação de recursos, de análise de pleitos, seja em quantidade, seja em volume, nós avançamos bastante, sempre com responsabilidade, mas dando agilidade administrativa, porque não adianta o município ou o estado vai lá, discute, formata o projeto, a população está aguardando aquela infraestrutura que vai ser criada, aquele investimento ser feito, e isso leva meses, algumas vezes até anos para serem viabilizados aqui no Tesouro Nacional, e isso não vai mais acontecer, não está mais acontecendo, e a gente está tentando dar o máximo de celeridade possível para esses pleitos. Claro, quem tem limites, quem tem condições, não tem por que nós não ajudarmos a avançar rápido. Em decorrência disso, também respeitando os limites de espaço fiscal possível, nós ampliamos os limites do Conselho Monetário Nacional para operações de crédito para estados e municípios. Já fizemos um ajuste, né, que ajudou muito a liberar mais investimentos. E também fizemos já alterações pontuais, por exemplo, tínhamos um pleito do Rio Grande do Norte, uma alteração pequena no decreto que poderia ter um impacto importante, nós fomos lá e resolvemos esse problema, não tem por que não ajudar. Mesma coisa em relação ao RRF, um ajuste pontual também de pleitos de estados, que são questões burocráticas, mas que impactam, e esse olhar de tentar resolver as coisas e ajudar faz muita diferença. E agora vamos para as novidades, né? Então, nós já vimos construindo muitas coisas e tem muito mais coisas para fazer. E para falar um pouco desse conjunto de medidas, vale a pena falar um pouco do contexto em que elas se encaixam, né? O que ela está tentando, o que elas vão tentar endereçar. O primeiro ponto, né? Acho que para quem vai, o Tesouro tem o CAPAG, né? O Rating CAPAG, que ranqueia a situação fiscal dos entes subnacionais em notas, né, A, B, C, D, para poder distinguir, né, com indicadores de poupança corrente, endividamento, disponibilidade de caixa, e aqueles que são A e B têm acesso a operações de crédito com aval da União. Isso é uma forma que foi construída ao longo do tempo para que a União dê garantias para entes que têm condições de suportar essas operações, né, depois honrar essas operações, e não houve uma exposição excessiva, e também para induzir os entes a terem uma boa performance fiscal. Fora de quem não é A ou B, só pode ter acesso a operações de crédito se estiver num dos regimes, né, no PAF, no PEF, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas um problema que logo nós chegamos, nós ouvimos de muitos estados, municípios, é uma reclamação de uma alteração em relação ao indicador de poupança corrente, que hoje, para você poder ser o rating A, tem que ter um indicador de poupança corrente de 15%, ele é extremamente elevado, e ele é do nível que ultrapassa aquele limite mínimo da prudência ou de uma boa situação fiscal para poder acomodar choques, né, para você poder ter um espaço que não é despesa corrente para poder acomodar uma eventual crise ou queda de receita. Isso acaba entrando muito na própria escolha do executivo do estado ou município, que foi eleito para fazer a sua escolha. Então, não tem por que o governo federal ou o Tesouro ir lá e dizer como ele tem que fazer. Isso é um problema. Então,
para a CA precisa ter esse indicador. E se não tiver, não tem alternativa. Não tem nenhum outro indicador, por mais que o ente tenha saldo de caixa livre, tenha uma condição fiscal robusta, ele não pode CA. O que não nos parece, realmente, não nos parece razoável. Então, é um problema que nós vamos tentar endereçar. Outro diagnóstico que nós temos aqui é que, na prática, não tem diferença entre, tirando a questão reputacional, e ela importa, né, o Estado e o município quer CA, e é justo que o prefeito, o governador, o secretário de Fazenda, ele quer sim ter o legado de ter um rating A, mas tirando essa questão reputacional, de imagem, não tem diferença entre CA e B. Eu tenho uma diferença grande de indicadores entre CA e B, mas eu não tenho diferença prática, eu não tenho nenhum incentivo em CA. A ou B pode pegar a operação de crédito com aval do Tesouro nas mesmas condições, e nós entendemos que isso não é um bom sistema de alinhamento de incentivos. Eu preciso criar uma escada que os entes tenham interesse e vantagens em ir progredindo nessa escada. Tá? Então, isso também ficou claro para a gente. A outra que também nós notamos, isso afeta aquelas análises de pleitos de operações de crédito, o tempo delas no Tesouro, é que nós notamos que há muitas, assim, nas informações que são transmitidas para o Sinconf contábil, muitas vezes tem inconsistências. A gente percebe, nós temos um sistema de checagem de consistência contábil, a gente percebe que, principalmente em municípios menores, há inconsistências contábeis relevantes. Isso prejudica, isso pode gerar riscos de você ter um falso A ou B Capag, ou isso exige que, na hora de analisar uma operação de crédito, o Tesouro vai lá e faça uma checagem manual das demonstrações contábeis. Então, a gente precisa encontrar uma forma de automatizar esse processo para ter mais segurança. E isso nós vamos tentar endereçar aqui também. E o outro ponto que para a gente é importante, e pensando na pauta municipalista, ela é muito relevante, é que os limites, e a construção como está feita hoje, os limites mínimos para operações de crédito com aval do Tesouro, eles excluem a possibilidade de municípios de médio e pequeno porte terem acesso a operações com aval do Tesouro. Ela tem um limite mínimo de 30 milhões, e somado com outros limites, né, de receita corrente líquida, etc., na prática impede que esses entes consigam operações, mesmo tendo uma boa situação fiscal, às vezes uma situação fiscal até melhor do que um ente de maior porte, ele não consegue ter acesso a uma operação de crédito com aval da União. Isso impede que ele tenha acesso a um canal de financiamento importante para viabilizar investimento para a sua população local, e aí força ele, quando não consegue acessar o recurso, ou acessá-lo com custo muito alto. Inclusive, temos aí, vocês têm feito coberturas desse tipo, de operações de crédito com taxas extremamente elevadas, voltadas a municípios, muitas vezes até acima de 200% do CDI. Vou falar um pouco sobre isso também. Outra questão também que afeta aí muitos municípios de menor porte, hoje, como eu disse, estados e municípios que são A ou B têm acesso a operações de crédito, e fora isso, quem é C ou D pode até ter acesso às operações, desde que estejam num dos regimes, né? E o PEF, que é um programa de pactuação de resultados com a União, com o Tesouro, para poder ter acesso é um pacto para melhorar os resultados fiscais, subir no rating Capag, e, em contrapartida, ele consegue ter acesso a operações de crédito. Ele só é acessível hoje é um decreto regulador, só acessível para municípios com mais de 1 milhão de habitantes, o que reduz praticamente a quase a totalidade dos municípios terem acesso a esse programa e evoluírem. Isso é uma questão operacional que nós também queremos enfrentar para poder dar mais oportunidade para todos. A outra questão dos limites, né, a partir de 2024, já foi feito ano passado, entraria em vigor limites extremamente baixos, de 1%, 2% e 3% da receita corrente líquida de novas operações de crédito para estados e municípios, independente da situação fiscal. Esse limite iria de 1 a 3, a depender da nota, mas extremamente baixo, e praticamente inviabilizaria volumes expressivos em novas operações de crédito. Tá? Outro ponto importante, quando se realiza uma operação de crédito com aval do Tesouro Nacional, com aval da União, há uma garantia extremamente elevada para a instituição financeira. É o risco soberano, então ela praticamente tem risco zero. E não há nenhuma contrapartida da instituição financeira em relação a essa operação. Claro, ela oferece a operação de crédito para o Estado, para o município, mas ela não. A gente tem um trabalho operacional, um custo transacional, e isso não tem nenhuma contrapartida. A gente acha que tem uma oportunidade para fazer coisas boas. Voltada a estados e municípios, nós vamos falar sobre isso. E, por fim, operações sem garantia da União, nós temos notados aí sinais de
de excessos nas taxas de juros, né, eventuais até abusos, aí, taxas acima de 200% do CDI, o que é bem fora de padrão de mercado mesmo, com qualquer consideração de risco, e a gente acha que a gente pode colaborar com essa pauta. Bom, a primeira mudança que vai ser colocada em consulta pública, tá, envolvendo aí o CAPAG e operações de crédito, é a introdução de uma alternativa para o ente subnacional, para o Estado, para o município poder ser rating A. Tá? Então, nós estamos introduzindo um indicador de resiliência financeira, que pode ser combinado com o indicador de poupança corrente para o ente CA. Então, um ente que hoje é B, ou seja, ele não tem uma poupança corrente, ele tem uma poupança corrente expressiva, suficiente, mas não para CA, então ele é B. Se ele tiver um buffer, ou seja, um saldo de caixa livre de recursos no seu quadro fiscal, que nós estamos colocando para consulta pública de 7,5% da receita corrente líquida, nós fizemos aí um trabalho estatístico para avaliar qual seria aí um patamar que daria segurança para o ente suportar uma crise, né? A gente olhou as crises passadas, os entes que tinham um buffer de saldo livre de caixa conseguiram resistir melhor às crises para não entrar em colapso financeiro, etc. Então, nós estamos dando essa alternativa, e ela pode beneficiar muitos estados, capitais e municípios. E é uma alternativa boa. Primeiro que eu induzo quem é B, quem não tem ainda 7,5, eu induzo que ele alcance para poder ser A, isso é bom para o país, dá mais resiliência financeira para suportar choques fiscais, crises econômicas, e eu dou uma oportunidade de ser A. Eu reconheço que o ente tem uma boa situação fiscal e não fico olhando só a poupança corrente, então eu dou liberdade para o ente ter a sua escolha e poder fazer, ou ele atingir o indicador de poupança corrente, ou ter uma poupança corrente mínima e mais esse buffer de saldo de caixa livre. Então, só para ter uma ideia, né, na atual ranking CAPAG, da última atualização que nós temos, se já houvesse esse indicador, teríamos aí vários entes que são B, seriam A, nota A. Então, aí tá listado aí alguns estados e municípios, né? Então, Ceará, Bahia, São Paulo, Paraná, seriam A. Capitais como BH, Porto Alegre, Aracaju, Goiânia, Porto Velho, Salvador, São Paulo, Curitiba e mais de 400 municípios seriam rating A. Isso é importante, dar esse reconhecimento, porque você tem lá um saldo de caixa, tem uma condição robusta e ele não é levado em consideração. Então, isso depois a gente vai combinar com outras medidas de incentivos e de contrapartidas, ou seja, para que os entes queiram CA e com isso tenham benefícios em CA. Isso é bom para o país, né, vai criando uma solidez fiscal maior. Então, essa é uma primeira alteração que nós estamos colocando em consulta pública. Nós já havíamos apresentado para as entidades que representam estados e municípios, para ter um conhecimento prévio. Nós vamos debater e discutir essas medidas todas ao longo de 30 dias, 45 dias, e depois a gente materializa de fato as que envolvem aí CAPAG e operações de crédito. A outra mudança importante, nós temos, e hoje foi publicada a portaria, né, que formaliza a instituição do ranking de avaliação da qualidade da informação contábil e fiscal, que são transmitidas dos estados e municípios para o Tesouro Nacional e a SICONF. Nós fazemos mais de 100 checagens contábeis para avaliar a consistência e ranqueia os melhores entes, os entes também em categorias, já A, B, C, D, E, de acordo com quanto tem de consistência contábil ou não. E isso vai ajudar, porque nós vamos introduzir isso, junto com a CAPAG, elas vão ser combinadas. Então, quem for A nesses critérios, ou seja, passar nesse rol mínimo de checagens, ele vai ter um fast track nas operações de crédito aqui no Tesouro. E se ele for A, nós vamos introduzir a categoria A+, né? Então, ele vai ser A na CAPAG, nos indicadores, mas ele tem uma informação contábil consistente, então não preciso ficar fazendo análise manual. Então, eu dou liberdade para esse ente, eu dou um fast track, ele vai ter uma operação extremamente célere, uma operação de crédito com o aval do Tesouro aqui extremamente célere. Isso é muito bom, porque você faz o projeto, encontra a instituição financeira, consegue aprovar rápido, consegue viabilizar investimento para aquele ente que tem que tem um ranking, tem uma boa consistência na informação e tem uma situação fiscal confortável que pode realmente
usar esse canal de financiamento, que é muito importante. E também, por outro lado, caso ele seja E nesse ranking, ele também pode cair até 2 níveis na CAPAG, como uma forma também dele ter cuidado com a informação contábil, porque senão ela distorce e ela não representa a realidade patrimonial e fiscal de fato do ente. Tá? Também vai ficar em consulta pública. Outra mudança muito importante aqui de alinhamento de incentivos é a alteração dos limites, né? Então, para quem for a partir de agora, nós vamos dar um grande incentivo que não existe para hoje. Quem for não vai estar sujeito, como eu comentei, hoje está formalizado que a partir de 2024, os entes teriam limites extremamente baixos de operações de crédito. Quem for não vai ter limite, então só vai ter os limites, obviamente, do Senado, né, que para uma contratação de operações de crédito em determinado ano é de 16% da receita corrente líquida, mas não vai ter nada do Tesouro reduzindo, restringindo isso em relação às operações com aval do Tesouro Nacional. Então, é um grande estímulo para quem é A. Ele não vai ter esse limite e nem vai estar sujeito aos limites também do CMN. A gente vai excluir ele dos limites do CMN. Isso dá agilidade e dá espaço fiscal para quem é A, para quem tem espaço, tem condições para poder alavancar investimento. Então, vai, por um lado, dar acesso a crédito para investimento, por outro, induz os entes subnacionais a buscarem uma melhor performance fiscal, ter mais saldo de caixa livre, ter uma poupança corrente adequada, isso é bom para o país, do ponto de vista fiscal. Então, isso vai ser ajustado. Para quem é B, nós vamos subir aquele limite que seria de no máximo de 2%, ele vai para 4%, então a gente dobra o limite, ou 20 milhões, que for maior, já pensando nos pequenos municípios, porque 4% da receita corrente líquida para um município de médio porte ou pequeno, pode inviabilizar a operação desse limite mínimo. E por que os 20 milhões? 20 milhões ele tem a ver com aquele limite mínimo para uma operação de crédito, que hoje é de 30, e eu vou mostrar na sequência que nós vamos reduzi-lo para 20 milhões. Tá? E para quem é C e for aderir ao PEF, ele também tem um limite aí de acesso a operações de crédito de 3%, e hoje ele não teria. Tá? A mesma coisa em relação às taxas de juros, a gente vai calibrar, a gente tem uma taxa de juros, uma tabela de taxa de juros máxima que ela é linear, independente da situação fiscal do ente. Então, a gente vai fazer essa gradação, e principalmente olhando ali a última coluna, que nós vamos propor, aqui é um ato do CMN, nós vamos propor na próxima reunião do CMN uma alteração para que o espaço fiscal para operações sem garantias da União, que ela tenha também, ela só vai ser acessível se ela respeitar um teto máximo de taxa de juros para evitar essas operações, geralmente com pequenos municípios que não têm uma alternativa e acabam tendo que aceitar operações, muitas vezes acima de 200% CDI. Isso é muito injusto, às vezes o ente tem uma boa situação fiscal e paga uma taxa de juros extremamente elevada por uma operação de investimento. Então, também acho que tem um papel importante que o CMN pode apoiar, e isso vai ser saudável. Ainda assim, é uma taxa que não é pequena, então assim tá bem confortável para as instituições financeiras ainda fazerem essas operações, mas também evita aí situações que nos chamam um pouco a atenção, que nos parecem um pouco excessivas. Aí, outra alteração importante é a alteração do número mínimo de habitantes para você poder aderir ao PEF. Então, para quem é A ou B, nós estamos aqui sinalizando as alterações. Para quem é C, ele pode aderir ao PEF, né? O município pode aderir ao PEF, fazer uma pactuação de resultados com o Tesouro Nacional e aí ter acesso a operações de crédito, mas só é acessível para municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Então, restringe a maior parte dos municípios. Claro que isso tem a ver até com o trabalho operacional para o Tesouro conseguir fazer essas pactuações. Então, nesse primeiro momento, a gente está fazendo uma redução importante, ela pode ser aprofundada no futuro para atender mais o município, mas nesse primeiro momento a gente está reduzindo esse limite mínimo para todos os municípios com mais de 200 mil habitantes, então isso já ajuda muitos municípios, então ele sai de 1 milhão para um mínimo de 200 mil habitantes. E aí tem aí embaixo uma lista grande, né, de entes de médio porte que podem ser beneficiados, que hoje são C ou D e poderão aderir ao PEF. Isso é bom para o país, bom para o gestor fazendário, bom para o país, porque ele, ao pactuar um PEF, ele pactua metas de resultado. Então, fica mais fácil para ele perseguir metas no seu município, metas fiscais, de avanço no CAPAG. Então, ele vai pactuar metas para buscar CB, CA.
E, por outro lado, a contrapartida disso é que nós liberamos um determinado volume de operação de crédito para investimento. Então, ajuda aquele município, aquela população local a ter acesso à infraestrutura e melhores resultados fiscais no futuro. Então, não vou citar todos, mas tem aí 36 entes que hoje, na situação da última revisão do CAPAG, seriam beneficiados e poderiam, né, municípios que têm aí população relevante, que têm uma importância grande, que vão poder ter acesso e viabilizar investimento público e se comprometer com resultados fiscais. A outra questão, né, a questão dos limites mínimos para operações de crédito. Nós estamos reduzindo aquele limite mínimo de 30 milhões para 20 milhões, visando ajudar entes de menor porte, especialmente municípios de médio e pequeno porte, que têm boa situação fiscal e hoje não acessam por conta desse limite mínimo. E quando ele não consegue acessar, ou ele fica sem a operação, ou ele vai com aquela operação sem garantia, que tem um custo extremamente elevado. A diferença de taxa de juros entre uma operação com garantia da União e outra sem é brutal. Então, nós estamos baixando para 20 milhões e baixando para 10 milhões se a operação de crédito estiver relacionada a um projeto de PPP. Então, se ele for uma operação, né, de garantia que se assemelha a uma operação de crédito, uma operação de garantia de contraprestação, ou uma operação de crédito para aporte na PPP durante a fase de obras, se for o mínimo de 10 milhões, nós já vamos conceder esse aval. Isso é um avanço importante. Também a gente está fazendo um movimento com cuidado por conta da pressão operacional que gera. Então, se a gente não tem um volume muito elevado, depois a gente não consegue dar conta dessas liberações, mas é um primeiro passo, um passo importante numa direção de democratizar o acesso a todos os entes federativos. Os médios, pequenos municípios não tem que ter um tratamento diferente, ser privados de terem oportunidades em relação a entes de maior porte. A gente precisa tratar todos da melhor forma, com a mesma régua. Aí outra ação que é muito relevante, ela é inovadora e vai ser muito boa para os estados e municípios. Como eu disse, né, nas operações com garantia da União, com aval da União, as instituições financeiras elas têm uma garantia brutal, elas têm risco zero na operação, porque o Tesouro Nacional, quando um estado ou município não honra a operação, no dia útil seguinte, a operação já está quitada. Ela só não é feita no mesmo dia porque precisa ocorrer o inadimplemento, a materialização do inadimplemento para a gente pagar. Senão a gente pagaria no mesmo dia. Então, assim, ela tem risco zero. Então, tem uma grande segurança financeira. Ela está emprestando com risco zero, ganhando com isso, e não traz ali nenhuma contrapartida. Então, nós estamos introduzindo uma contrapartida, já discutida com as instituições financeiras. Nós estamos introduzindo um FII, né? Eles vão se comprometer a uma contrapartida de 0,5% do volume de operações de crédito contratadas com aval da União num determinado ano. Então, de todas as operações com aval da União, as operações de crédito, as instituições vão somar esse valor de um determinado exercício e vão tirar 0,5% da sua própria margem, né, na operação. Não vai afetar o recebimento dos recursos por parte de estados e municípios. E esse 0,5% ela vai destinar para quê? Para projetos em benefício de estados e municípios. Ou seja, a União vai lá, dá o aval, tem essa segurança, e está colocando esse benefício não em benefício da União. E nós poderíamos ter introduzido esse FII para gerar aí um recurso para a União. Mas nós queremos ajudar essa reconstrução do Pacto Federativo. Claro que são áreas temáticas de interesse da União, mas em benefícios diretos para estados e municípios. E eles vão ser a fundo perdido para a instituição financeira. Então, ela vai apoiar cursos de capacitação e certificação na área fiscal e contábil para estados e municípios, apoiar estados de menor porte, municípios pequenos que precisam de investimentos em capacitação dos servidores. Então, nós estamos falando aí de ter um ranking de consciência contábil, nós temos que ajudar a ter mais capacitação, trabalhar junto. Então, isso vai viabilizar muito treinamento, capacitação, evolução de todos os entes federativos. Apoio a projetos, né, de implantação de sistemas, de inovações tecnológicas em gestão fiscal, que reduzam o custo, aprimorem a gestão fiscal. Também vão poder ser alocados a fundo perdido dentro desse montante de recursos que vão ser gerados, e também vão poder ser destinados para a estruturação de projetos de concessões e PPPs. Isso é muito importante. A instituição financeira ela vai poder contratar, né, contratar consultores para estruturar um projeto que um estado ou um município queira, e ela vai financiar a estruturação desse projeto. Isso é muito importante porque os dois grandes gargalos de PPPs e também de concessões,
Para a PPP são dois grandes gargalos, né? A estrutura de garantias, para poder atrair o investimento privado, ele ter segurança de que vai receber se prestar o serviço, fizer o investimento, e nós estamos endereçando, já fizemos medidas, estamos tomando outros, que nós vamos comentar. E também a estruturação, porque você precisa de recursos, né? Para estruturar projetos em escala, é difícil, então os entes também têm dificuldades fiscais. Os PMIs, né, são instrumentos utilizados, mas também são difíceis, porque no PMI o estruturador privado vai, estrutura o projeto, não recebe nada, só quando a licitação acontece, depois o contrato é assinado que ele é reembolsado. Para fazer 1, 2 operações, até consegue, mas para fazer 10, 15, 20, não dá, ninguém tem fôlego financeiro. Então, aqui vai poder viabilizar recursos expressivos para viabilizar projetos de PPPs e concessões, para viabilizar a estruturação. Nós teremos mais estruturação de projetos, o que é bom, mais projetos, mais qualidade, mais investimento. E nesse caso específico, quando for financiamento, né, esse apoio para PPPs e concessões, estruturação de concessões e PPPs, o ente, o concessionário privado que ganhar a licitação depois reembolsa a instituição e ela tem que reaplicar o recurso em novas estruturações. Então, esse recurso ele vai sendo cumulativo no tempo e vai gerando mais recursos ao longo do tempo, a gente vai escalando isso. Então, para ter uma ideia, né, de montantes, até 2026, é provável que a gente tenha aí um volume de cerca de 500 milhões gerado aí por conta dessa contrapartida das instituições financeiras. 500 milhões de reais é um volume expressivo de recursos que vão apoiar a fundo perdido, a capacitação e certificação de profissionais em todo o país que trabalham com gestão fiscal e contábil, vão apoiar, esses recursos vão apoiar iniciativas de inovação, de automatização de processos que apoiem gestão fiscal, eficiência administrativa, isso é muito saudável, e vão apoiar a estruturação de projetos de concessões e PPPs, criando mais investimento público, mais emprego, mais renda, mais serviço para a população, mais infraestrutura. Então, a gente vai criando aí um ciclo virtuoso muito saudável e de cooperação federativa. Então, é uma solução simples, mas que vai ajudar muito, vai fazer muita diferença. E nós vamos publicar essa portaria amanhã, tá? Ela está assinada, ela vai para o Diário Oficial, se não sair na edição extra hoje, amanhã. Deixando claro um pouco dos regramentos, ela também, a contrapartida, esse volume, não vai só para o ente que fez a operação de crédito, ela é para todos os entes e vai ter critérios de democratização para atender as diferentes regiões do país, os diferentes portos de município, para a gente assegurar que não vão ser só os grandes entes que vão receber esse apoio das instituições, vai ser capilarizado, cada instituição vai ter um grau de liberdade para pactuar isso com estados e municípios. Então, vai ser algo muito saudável que vai ganhando escala no tempo. Então, esses 500 milhões eles vão se acumulando conforme essas operações na área de PPPs e concessões forem retornando. Então, daqui a pouco, nós estamos falando de um funding de mais de R$1 bilhão e vamos crescendo. Isso vai gerar muitos projetos de investimentos ao redor do país. Outra alteração, tá? Visando aí atender entes, são alguns aprimoramentos no regime de recuperação fiscal, né? Os estados que estão no regime de recuperação fiscal vinham pleiteando aqui junto ao ministro, os governadores vieram pleitear um conjunto de alterações, e um conjunto de alterações, que muitas delas que realmente nos parece que faz sentido. O regime de recuperação fiscal atual, ele entra muito no mérito da política do ente federativo. Então, ao ele aderir ao regime, a lei traz o que ele, não o foco no resultado, porque a adesão ao regime nada mais é do que um pedido de um waiver, né, no encargo da dívida que ele tem, que ele não consegue mais, está num caos financeiro, e é um pacto para ele recuperar esse espaço fiscal para poder conseguir voltar a honrar a dívida. É tão simples quanto isso, deveria ser isso. Mas o regime, de fato, ele traz. Você tem que vender ativos, você tem que vender empresas estatais, você tem que tirar os benefícios de servidores, tem que tirar adicionais. Assim, ele entra em questões que não necessariamente elas são necessárias. Você como União, obriga ele a fazer o que você quer, não buscar um resultado fiscal, que é o que importa. Então, isso nos parece, de fato, legítimo. Da mesma forma como nós comentávamos sobre o arcabouço fiscal que nós defendemos e estamos aprovando no Congresso, que ele comporte diferentes visões de governo, visões de mundo. Dá para você ter uma visão de um jeito ou de outra, mas todas elas com responsabilidade fiscal. Aqui é a mesma coisa. Eu não preciso dizer se ele quiser ou não alienar um ativo, é uma decisão dele. Mas o que eu quero é que ele gere superávit primário, resultado primário necessário para recuperar as condições para honrar a dívida.
Então, nós estamos acatando isso, nós vamos submeter ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar fazendo esses aprimoramentos. Então, ele vai sair, tirar essas, vai dar a opção dele migrar, se ele quiser, ele pode continuar no regime como ele está, opcional, sempre na mesma linha. A gente quer dar opções, a gente não quer impor nada a estados e municípios, a gente quer criar uma relação de diálogo. Então, ele vai poder optar por essa migração para um regime que vai estar mais focado em resultado. E focado no resultado e na mesma lógica do arcabouço, olhando também para trás. Então, hoje, se ele aderir ao regime, ele tem as mesmas regras que era o teto do gasto. Ele não pode, por exemplo, 9 anos, não ter crescimento real algum das despesas, o que é muito difícil. A gente já viu no governo federal e igualmente vai acontecer nos estados e municípios. Segura 1, 2, 3 anos, depois começa a criar exceções e estourar o teto. Então, nós vamos fazer a mesma lógica, olhar para trás. Então, ele pactou os resultados. Se ele cumpriu os resultados do ano anterior, ele pode pleitear algum crescimento da despesa no exercício seguinte, e a gente vai criando uma relação saudável de cumprimento de metas e recompensa por isso. Então, isso é um aprimoramento que nos parece saudável. Vamos fazer uma alteração que também é importante. Hoje, ela traz um limite muito pequeno, traz um conjunto de... Quando ele adere ao regime de recuperação fiscal, ele pode fazer algumas operações de crédito para reestruturação de passivos. Mas tem um limite muito pequeno. Então, tem pleitos, por exemplo, Rio Grande do Sul pleiteia ter mais espaço para poder reestruturar suas dívidas. Isso é saudável. Ele vai reestruturar as dívidas, não vai aumentar a dívida, vai reduzir o custo dessas dívidas. E eu falo, não pode fazer. Não faz muito sentido. Então, a gente vai flexibilizar as operações de crédito para reestruturação de passivo, que obviamente reduzam custos, né? E também vamos abrir a possibilidade, que hoje é verdade, da União dar garantia em projetos de PPPs desses entes que aderiram ao regime, desde que sejam projetos que vão reduzir despesas já existentes. Então, é uma possibilidade para dar algum acesso a eles, essas operações. Por exemplo, ele pode ter um conjunto de ativos, né? Ele pode ter uma rodovia que é administrada diretamente pelo Estado, e ele vai fazer um projeto de PPP, não vai dar para fazer concessão, porque ela não é viável sozinha, vai fazer uma PPP. E hoje ele gasta 100 milhões para manter ela por ano, e se ele fizer a operação de PPP, ele vai passar a gastar 50. Aí eu falo, não vou ajudar ele a fazer isso. Faz todo sentido apoiar esse tipo de iniciativa, então nós vamos colocar essa possibilidade. Se for um projeto que vai ajudar a reduzir custos, que vai ajudar a melhorar o resultado fiscal, a União vai poder dar aval nessas operações também. E, por fim, aí, reconhecendo o impacto do que aconteceu ano passado, né, o impacto que teve sobre a receita, principalmente esses estados estavam tão fragilizados fiscalmente, o impacto da lei complementar que retirou a tributação, reduziu a tributação sobre energia, né, combustíveis, etc., gerou um efeito que a gente está indenizando eles, mas tem um efeito marginal permanente que, para quem já estava numa situação fiscal difícil, ficou mais difícil ainda. Então, nós estamos dando a opção dos estados que estão no regime pleiteário, um alongamento do prazo do regime de 9 para... adicionando mais 3 anos, então ele pode passar de 9 para 12 anos, para aqueles que o desejarem, assim o desejarem. E, principalmente, também, sempre na linha do que nós acreditamos, nós estamos colocando um incentivo para que ele saia do regime. Então, hoje, como está montado o regime, o Estado tem todo o incentivo para ele ficar até o último dia possível no regime, porque ele vai ter um benefício do encargo da dívida, não tem nenhum benefício em sair do regime. Nós vamos dar um benefício. Quanto o número de anos que ele sair antes do regime, ou seja, ele fala, não preciso mais do regime, eu já tenho condições de honrar minha dívida, nós vamos dar em alongamento da dívida que ele tem com a União ao final do contrato. Então, se ele tinha 12 anos, ele saiu com 6, ele vai ter um benefício de alongamento da dívida. Então, esse é um grande incentivo para ele performar o fiscal mais rápido, sair do regime e ter um alongamento da dívida para ter mais espaço para investimento. Isso é bom para todo mundo. Então, isso, de novo, buscando alinhar incentivo, dar opções para cada um da escolha. Se um ente não consegue, tem um processo de recuperação fiscal mais gradual, tudo bem, faça nos seus 12 anos, mas se fizer antes, tem um benefício. São muitas, mas vamos lá. Tem também uma alteração que nós estamos propondo, né, aproveitando que nós vamos enviar essas alterações do RRF, que é uma alteração importante para viabilizar garantias para PPPs. A Constituição Federal proíbe, né, operações de crédito para financiar, operações de crédito para entes públicos para financiar despesas de pessoal, e é absolutamente correto que assim o faça. A LRF estendeu essa restrição. Bancos públicos não podem fazer operações de crédito que tenham despesas correntes para estados e municípios. Essa restrição é só para bancos públicos, para evitar problemas que aconteceram
na história fiscal do país lá no passado. Também é uma medida adequada. Só que isso gera um problema a operação de garantia que nós anunciamos no primeiro semestre, né, por um ato infralegal, ela se assemelha a uma operação de crédito e gera garantia para cobrir a contraprestação no limite completa de uma PPP. No caso de bancos públicos, né, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e os demais regionais, ele não pode fazer essa operação de garantia para cobrir toda a contraprestação por conta dessa restrição. Ele só pode fazer a operação para cobrir a parte de amortização de investimento, que é a despesa de capital. É um tecnicismo, mas é isso. Ele não pode cobrir a parcela da contraprestação da PPP, que é destinada ao pagamento do serviço, a remunerar o parceiro privado pela prestação de um serviço. Ele foi lá, construiu uma infraestrutura, está prestando serviço, e ele recebe para amortizar o investimento dele e para remunerar o serviço que ele está prestando. Com essa restrição, eu não poderia, esses bancos não podem oferecer isso. Os privados podem, né? Enfim, o Itaú, Santander, Bradesco, qualquer outro banco privado pode fazer essa operação, o banco público não. Não faz muito sentido, então nós vamos propor uma alteração, né? Isso vai ficar a cargo do Congresso Nacional avalizar. Nós vamos submeter, junto com as alterações do LRF, essa alteração na LRF, né? As duas são leis complementares, mantendo a ressalva, mantendo a vedação, mas ressalvando que ela não se aplica quando a operação for para garantir a contraprestação de uma operação de PPPs. Então, isso é algo saudável que vai multiplicar as opções dos bancos poderem oferecer garantias completas, né? Porque senão ela vai oferecer só parcela da garantia e se a parcela do serviço for relevante na PPP, o parceiro privado não vai se sentir seguro em fazer o investimento e prestar o serviço só com uma garantia parcial. Então, de novo, é algo que aprimora, que ajuda aí a alavancar investimento, trazer mais segurança fiscal. Outra mudança, outra inovação que nós estamos fazendo, nós estamos colocando, né, criando, instituindo, formalizando o ranking de consistência contábil, e nós queremos também reconhecer um profissional que nem sempre é lembrado, nem sempre é visto, e que faz um trabalho, realizam trabalhos hercúleos e maravilhosos, que são os profissionais contábeis, né, os contabilistas que atuam na gestão fiscal, na contabilidade pública de estados e municípios. Então, nós vamos instituir o ranking, tem lá quem é A. Então, nós vamos criar categorias para estados, capitais, demais municípios, e vamos reconhecer e premiar o ente que tiver as melhores notas de consistência, ou seja, a gente realiza mais de 100 checagens contábeis. Aqueles que tiverem o melhor desempenho vão ser reconhecidos todo ano e vão ser premiados. O ente, então, você realmente, aqui, entre os estados, teve o melhor. Vamos pegar os 3 melhores e falar, o ente realmente fez um trabalho diferenciado, contábil, a qualidade é o melhor entre os comparáveis, e vamos premiar, reconhecer e premiar o computador responsável pela assinatura das demonstrações contábeis. É uma coisa singela, mas é uma forma reputacional muito importante de premiar e valorizar os profissionais que trabalham aí de forma muito séria e entregam trabalhos de qualidade. Uma outra coisa pontual que também importa, então, e de novo na linha, não afeta diretamente, não afeta diretamente a União, o Tesouro, mas importa para estados e municípios. A Frente Nacional de Prefeitos liderou aqui um pleito, junto com a Abrasf e depois com a Federação Nacional dos Municípios, pedindo aí um ajuste no cronograma de integração com o CEAFI, que tinha um prazo que por conta da pandemia, acabou dificultando o atendimento por parte dos municípios, e ficou todo mundo exposto, né? O gestor fica exposto com descumprimento de uma obrigação perante os tribunais de contas. Então, nós recepcionamos essa demanda, dialogamos, fomos conversando para poder estabelecer um ajuste nesse marco de integração, mas com marcos parciais, né? Então, a gente prorroga o prazo, mas cria marcos para evitar que lá na frente a gente tenha outro problema semelhante. Nós dialogamos, chegamos no consenso, conversamos também com as associações que representam tribunais de contas, a Tricom, o IRB, e aí agora nós estamos propondo, submetemos aí para a Casa Civil, Presidência, uma alteração num decreto, para ajustar esse cronograma. É uma coisa simples, mas ajuda muito os gestores. Aí ela representa esse simbolismo de, assim, a gente poderia, eu não sou afetado por isso, eu poderia simplesmente ignorar o problema alheio, mas se eu posso ajudar, por que não fazê-lo nessa relação de parceria, de cooperação? Então, isso está sendo feito também. E aqui uma mudança extremamente relevante, estrutural,
para as finanças subnacionais, para o regramento fiscal, para as regras fiscais de entes subnacionais, que é um ajuste na LRF, né? Nós vamos submeter um projeto de lei complementar para fazer alguns aprimoramentos no regime de recuperação fiscal. Vamos alterar aquele dispositivo, vamos sugerir, né, a alteração daquele dispositivo da LRF, que trata dos bancos públicos, da oferta de garantia para bancos públicos, e um aprimoramento extremamente relevante para a LRF. Tá? Hoje, a LRF lá atrás, quando foi criada, ela tem um artigo, ela só tem um item que trata, um artigo que trata da questão da disponibilidade de caixa, da questão financeira do ente. Então, ela tem lá uma previsão que no final do mandato, nos últimos 2 quadrimestres, o ente tem uma série de restrições, ele não pode deixar passivos a descoberto para o mandato seguinte. O intuito dela era criar uma medida, olha, não pode, o gestor tem que tomar um cuidado na transferência de passivos de um mandato para outro, para não transferir um problema fiscal financeiro de um ente para outro, ou seja, ele tem que ter caixa para suportar as obrigações que ele contraiu, né, os restos a pagar, as demais obrigações. Esse artigo ele tem, enfim, ele tem uma série de discussões aí, de interpretação dele, mas enfim, ele só tem isso. Nos demais anos, não há nenhum regramento da LRF quanto a isso. E a LRF foi muito bem sucedida, ao longo dos seus mais de 20 anos de existência, em melhorar a situação fiscal de solvência dos entes subnacionais a médio e longo prazo. Então, os indicadores de endividamento melhoraram muito ao longo do tempo. O controle de despesa de pessoal melhorou muito, enfim, o controle sobre renúncia de receita melhorou. Ela foi muito bem sucedida nessas questões de médio e longo prazo, mas não tão bem no de curto prazo, ou pelo menos tem espaço para melhoria. É comum ainda a recorrência de casos de descasamento de fluxo de caixa, que é o quê? O ente não ter caixa suficiente, fechar o exercício sem caixa suficiente para cobrir as obrigações que ele já assumiu. Os restos a pagar, ou seja, os empenhos que ele já fez, já contratou de serviço, já deu ordem de serviço, já recebeu as mercadorias, os produtos daquele empenho, ou o serviço daquele empenho, e não realizou o pagamento ainda. Isso é um problema, isso é semelhante, vamos dizer, a você entrar no cheque especial. Você não tem, só que o Estado e o município não tem esse cheque especial e, portanto, ele fica numa situação de começar a atrasar pagamento de fornecedores, muitas vezes de pessoal. Não é à toa, é por conta disso que alguns casos ainda ocorre no Brasil com alguma frequência, ter colapso financeiro de serviços e aí acabar tendo colapso de serviços públicos essenciais. Você vê municípios ou até mesmo estados que colapsam serviços. Então, para serviço de coleta de lixo, de serviços essenciais para o funcionamento de uma cidade, fecha serviços de saúde, você colapsa, você para de pagar servidores, vira greve generalizada, isso afeta a população. Então, esse assunto é uma questão fiscal relevante, regramento de ordenamento fiscal, que afeta estados, municípios, né, afeta o olhar sobre contas públicas do ponto de vista macro, mas ele afeta a população diretamente, esse problema, porque quando todas as pessoas que já viveram em um município que teve um colapso financeiro sabem o que isso representa. O colapso do serviço público, de uma greve generalizada, porque o servidor não recebe salário durante 1, 2, 3 meses, não tem o que fazer, tem que pagar suas contas, e isso até colapsar totalmente, e aí entra ou o Estado ou a União tendo que intervir para ajudar de alguma forma, mas aí a situação está muito dramática já. Então, ter um controle, ter um maior rigor quanto a esse item de curto prazo é fundamental, na nossa opinião. É algo que acontece ainda e precisa ser aprimorado para a gente ter aí um olhar para todos os anos. Então, o que nós estamos propondo quanto a esse item? Uma alteração, né, uma introdução, estamos discutindo aqui com a Procuradoria se vai ser o 41A ou a gente faz aí, onde a gente encaixa ele na LRF, mas criar uma medida para que todo o exercício esse item seja olhado. Então, assim, se num determinado ano, seja ele qual for, primeiro ano de mandato, tiver, ao final do exercício, um problema em que o ente feche o balanço e veja que ficou com menos recurso em caixa do que as obrigações já assumidas, ou seja, aquilo que ele já assumiu de pagamento e, portanto, ele já está com a corda, vamos dizer, com a corda no pescoço, sem dinheiro para pagar as contas que já existem, ele vai ter restrições no próximo exercício para a criação de novas despesas, para a assunção de novas obrigações, para a renúncia de receitas,
de alguma forma, as semelhantes a que vai existir para o governo federal, com o novo arcabouço fiscal, quando, no caso do governo federal, descumprir o resultado primário. Aí você vai ter algumas limitações. E ela é saudável, porque assim, se eu tiver um problema desse, significa que a situação financeira está muito frágil. Então, tem um pouco mais de cuidado com novas obrigações. Então, com novas contratações de pessoal, com novos aumentos de salário, com renúncias de receita. Então, num primeiro ano, você vai ter algumas medidas que o ente ele não vai poder tomar, vai ter um pouco mais de limite para novas obrigações, para novas despesas, novas ações. Então, isso é uma forma de ajudar o ente a não se aprofundar essa crise financeira até colapsar. E aí, se no segundo ano se apurar novamente que teve esse problema, aí você também entra com um conjunto no segundo exercício mais restritivo. Isso ajuda muito, isso vai ser saudável, porque isso vai ajudar a chegar no último ano de mandato e ter mais facilidade de cumprir o artigo 42 e, principalmente, evitar os casos de colapso financeiro, que afetam a população diretamente. Porque ela chega num ponto e colapsa, e aí não tem serviço de coleta de lixo, não tem serviço de varrição, não tem serviço de saúde, isso acontece. É só pesquisar, assim, tem casos aí emblemáticos de casos de colapso financeiro. Então, isso vai ser muito saudável. É uma alteração extremamente estrutural, um aprimoramento extremamente estrutural do ponto de vista da LRF. Isso a gente muda, acho que o patamar a médio e longo prazo. A gente vai ter uma menor incidência, recorrência de casos de colapso financeiro em estados e municípios. Se nós formos bem-sucedidos, se o Congresso avalizar essa medida, né, nós esperamos que assim aconteça, nós vamos ter um aprimoramento importante que vai reduzir o número de casos de colapso financeiro, vai ser bom para a população brasileira, que sofre quando isso acontece, e com o tempo, isso acontecendo, isso vai reduzindo o prêmio que existe hoje na contratação de compras públicas de estados e municípios por conta desses casos. Um fornecedor de bens, um prestador de serviços, tem um prêmio de risco associado à contratação pública, porque ele sabe que tem um risco dele atrasar para receber, dele não receber, ter que ir para o judiciário. Então, quando a gente começa a avançar nesse sentido, a gente vai reduzindo esse prêmio de risco lá na frente. Então, isso é uma medida extremamente estrutural. Eu estou enfatizando ela porque ela realmente é muito importante. Tá? Então, ela vai ser sugerida. Como ela é tão estrutural e ela precisa de um tempo de adaptação, e, de novo, a linha de conduta nossa é sempre fazer coisas que vão ter efeitos estruturantes a médio e longo prazo, a ideia não é causar surpresa, a ideia não é criar um constrangimento de curto prazo para ninguém, o governador, o prefeito, o gestor fazendário, o secretário, serem surpreendidos de um dia para o outro, que vão ter que cumprir uma nova regra. Então, vai ter um período de transição. Ela não vai afetar os mandatos vigentes, que já estão em curso de prefeitos e governadores, só vai ser vigente a partir de 2027. Que com isso você sinaliza o horizonte, 2027 está aí, chega e a partir dos próximos mandatos de prefeitos, a partir de 2025, e de governadores a partir de 2027, todos vão saber a regra do jogo e já entram sabendo e começa esse processo de ajuste. Então, se no primeiro ano de mandato dele acontecer de ter esse descasamento, no segundo ano ele tem um pouquinho mais de restrição para fazer novas despesas, para renunciar à receita, para poder ajudar a recuperar. Recuperou no segundo ano, ótimo, no terceiro ano ele segue o jogo, no quarto ele tem que entregar, aí olhar o artigo 42 e entregar financeiramente equilibrado para o próximo gestor. Se no primeiro ano ele ficou deficitário, tem um pouquinho mais de restrição no segundo. Se no segundo ele ficou novamente, no terceiro ele tem um pouquinho mais, e aí ele chega com condições de entregar no último mandato com um pouco mais de liberdade, e aí ele entrega equilibrado também. Então, é uma medida que vai gerar um resultado importante lá na frente, com uma transição adequada para não afetar ninguém, e aí acho que todo mundo pode ir junto, olhar o benefício que vai gerar para o país essa medida, e a gente avançar em mais um aprimoramento institucional. A questão da capacitação, nós vamos avançar muito. Com essa contrapartida que vai ocorrer das instituições financeiras, nós vamos ter condições de apoiar muito mais estados e municípios, criar cursos, criar certificações, criar realmente aí uma rede de capacitação de servidores na área de gestão fiscal e contábil. Então, a gente tem aí um mundo de oportunidades e vamos avançar nessas agendas. Outra questão pontual que nós estamos abrindo aí o compartilhamento de informações do SICONF. Hoje, o executivo de cada estado, município, tem que transmitir informação para o Tesouro Nacional, tem que transmitir informação
para o Tribunal de Contas, tem que transmitir informação para a Câmara Municipal. Então, para aqueles que quiserem reduzir custo de transação e autorizarem o compartilhamento de dados, a gente está fazendo, nós já fizemos aí um piloto aí com o Tribunal de Contas do Ceará, para fazer, já pode compartilhar a informação daqui, você não precisa ficar, porque cada vez que compartilha informação, às vezes dá inconsistência, aí você fica tentando explicar o porquê uma informação deu diferente de outra. Então, é uma medida simples, mas também reduz custos para todos, tá? E aí um pouco da lista dos atos normativos que estão envolvidos, né? Nós estamos aí desde projeto de lei complementar, que vai ser submetido aí, a ideia é submeter em agosto para o Congresso debater e analisar. Um decreto, né, decretos aí que alteram coisas pontuais do PF, CEAFIC, do cronograma que eu falei do CEAFIC, portarias, né? Eu falei uma que saiu hoje, que instituindo aí o ranking de consistência contábil, né, de qualidade da informação contábil, vai sair outra amanhã, ou hoje, no Diário Oficial Extra, sobre as contrapartidas das instituições financeiras, para poder apoiar PPPs, para apoiar capacitação, para gerar esse funding para apoiar estados e municípios, tem portaria do Tesouro, enfim. Tem um voto do CMNE que vai ser submetido na próxima reunião para limitar aí esses abusos nas taxas de juros de operação sem garantia. Então, tem um conjunto grande, né, que é quando eu falo quanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos ajudou não só a revisar esses atos, mas criar esses atos, criar soluções jurídicas para chegar aqui. E aí as considerações finais, né, já muita coisa, mas isso, assim, a gente está buscando realmente apoiar estados e municípios, criar uma nova agenda federativa. E para que isso? Em prol do país, para a gente poder ter mais investimento. Primeiro, buscar, não só para o governo federal, mas para todos os entes, mais estabilidade. O que a gente sempre tem dito, ter um país mais estável do ponto de vista fiscal, sem grandes surpresas, com mais previsibilidade, isso é bom para o ambiente econômico, isso é saudável, com gradualidade. Vamos caminhando para frente, o importante é caminhar, evoluir e não retroceder. Então, tem esse objetivo por um lado, por outro, uma agenda que permita alavancar investimento de uma forma saudável, abrir, corrigir problemas. Isso é bom para o país, ajuda a população local, várias questões aqui vão ajudar as pessoas, a população vai ter acesso a mais infraestrutura, mais serviço saudável. Então, esse é o espírito. Então, é isso. Com isso, a gente vai juntando aí esforços e vamos caminhando aí numa agenda positiva para o país. Tá? De novo, agradeço muito a todos os servidores do Tesouro Nacional que têm feito um trabalho incrível, a todos os gestores do Tesouro Nacional que se engajaram aqui nesse projeto para a gente chegar e apresentar um conjunto tão grande de medidas em tão pouco tempo. São medidas, assim, muitas delas não são fáceis tecnicamente de construir a solução. Depois de construir a solução parece fácil, mas para chegar lá nem sempre é fácil. E agradecer demais aí a Procuradoria-Geral Nacional, na figura da Annelise, do Luiz Alcoforado, que foram fantásticos, lideram aí equipes que realizam uma parceria com o Tesouro Nacional incrível, e obviamente agradecer ao ministro Fernando Haddad por patrocinar uma agenda tão boa para o país, por dar respaldo, por dar apoio. A gente está avançando, está indo para uma pauta que é uma pauta de Estado, nós estamos construindo coisas que vão gerar resultados daqui a 5, 10, 15, 20 anos, isso é muito bom para o país. Tenho muito orgulho de fazer parte disso, muito honrado de estar aqui apresentando essas medidas. Então, realmente, aqui é um dia marcante. Coincidentemente, é o dia que uma agência internacional reconheceu o trabalho e elevou o rating do Brasil. Isso vai significar menor taxa de juros no financiamento da dívida pública, isso vai significar mais espaço lá na frente para mais investimento público, mais crescimento econômico. Então, tudo isso é muito positivo. Então, aqui eu encerro. Vou abrir a palavra para cada um dos membros da mesa, começando aqui para a Annelise, que é a minha parceiraça aqui nessa agenda, e estou muito feliz de compartilhar a mesa. Então, Annelise, obrigado pela parceria e a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Eu fico absolutamente honrada e tenho que compartilhar com vocês a minha satisfação de ouvir essa apresentação hoje e de ter participado com as equipes da Procuradoria na construção de medidas que são sustentáveis e que falam do nosso federalismo, que falam, na verdade, do que a gente entende como Estado brasileiro, está lá na Constituição. Eu não poderia perder a oportunidade de dizer para o Seron da satisfação que a gente tem trabalhar com você pessoalmente e com toda a equipe do Tesouro. E eu queria fazer isso na pessoa da Viviane também e de todas as equipes do Tesouro que estão aqui há tantos anos e trabalhamos juntos há tantos anos.
participar desse novo ciclo de federalismo é, para mim, muito importante. Agradecer também às equipes da Procuradoria, porque, na verdade, eu sou só porta-voz, quem faz o trabalho duro é o Luiz e a Priscila e as equipes da área financeira da Procuradoria, que somam esforços para, além de, obviamente, dar uma conformidade jurídica, também na construção de soluções que sejam viáveis, que sejam constitucionais, mas, principalmente, que sejam viáveis e adequadas. Nós vivemos duas experiências importantes de conciliação ou de conformidade com estados e municípios, principalmente com os estados, na ADO 25, da famosa Lei Candir, e o ano passado, na ADI 7191, lá das leis complementares 192 e 194, foram espaços importantes em que estados, municípios e a União sentaram à mesa, mas foram momentos que tiveram que ser mediados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essas propostas que o Serom traz agora, que o Tesouro Nacional apresenta, na pessoa do Serom, é um novo momento de que estados, municípios e a União possam sentar à mesa de forma colaborativa e cooperativa, encontrando soluções. Encontrando soluções para problemas que afetam a estrutura fiscal, a saúde fiscal dos entes, mas, principalmente, para problemas que afetam a população, a sociedade, que é o nosso único resultado final, entregar serviços de qualidade à população brasileira. Então, conversar com estados e municípios, representando aqui a Fazenda Nacional, nesse novo ciclo, implementando todas essas medidas, que serão medidas absolutamente revolucionárias para a relação, eu acho que vai realmente abrir uma nova forma de cooperação e de colaboração, e eu fico muito satisfeita de poder participar desse momento, e, mais uma vez, parabenizo o Serom e a equipe do Tesouro e as minhas equipes da Procuradoria, e agradeço, como não poderia deixar de fazer, o patrocínio do ministro Fernando Haddad, que está sempre um passo à frente, que está sempre olhando alguma coisa que a gente ainda não viu, ele já enxergou e conduzindo a gente para trazer essas mudanças e essa revolução. Obrigada, Serom. Aí, na sequência, acho que até para reconhecer que uma carga importante dessas medidas é de uma pauta municipalista, aí eu começo pelos representantes dos municípios, aí Gilberto Perry, que já é um colega aí de longa data, né? Fica à vontade para tecer suas considerações. Bom dia a todos e todas, bom dia, Rogério, bom dia, Annelise, parabéns pelas medidas. André, Vinícius, Luiz, trago aqui um abraço do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, que me pediu para externar aqui agradecimento pela forma e pelo conteúdo. Pela forma respeitosa como os municípios têm sido tratados, num diálogo franco, onde, mesmo ainda à época da transição, nós já falávamos com o Serom a respeito do CEAFIC e todos esses assuntos que estão colocados na mesa. A forma, eu digo, uma forma cortês, uma forma acolhedora e, ao mesmo tempo, do conteúdo, um conteúdo eficaz, né? Não é só na forma de recepcionar a demanda, mas na forma de devolver, de endereçar essa demanda, André, que traz aí muitas notícias boas. E essas notícias boas, e aí gostaríamos de só destacar, às vezes, para dar um pouco de concretude do que isso significa na vida das pessoas, né? O que é operação de crédito, né? Às vezes fica essa coisa assim, mas o município vai se endividar. Muitas vezes essas dívidas são dívidas boas, são recursos que ingressam no município para economizar outro dinheiro. Seja na mudança do perfil da dívida, seja, por exemplo, se fosse traduzir no mundo real, você vai trocar um carro que gasta muito combustível, você investe, compra um carro mais econômico, e a diferença que você paga, você ganha dinheiro, uma vez que você está economizando despesa. No município acontece isso demais, com energia, com iluminação, com várias situações onde o município pode investir para gastar menos.
e esse investimento depois, essa economia, ele paga as prestações no tempo. E aí, Seron, a gente precisa sempre destacar. A União dá o aval para os municípios fazerem operação de crédito e os municípios honram seus compromissos. Se nós formos pegar nos dados que o Tesouro disponibiliza, não estou aqui, viu, André, fazendo contraposição entre prefeitos e governadores, tá? Mas é fato que os municípios honram seus empréstimos e é muito residual aquilo que às vezes acontece de a União ir lá e ter que socorrer alguma operação de crédito que algum município inadimpliu. Então, isso é muito raro. E a outra questão importante, Seron, e que os prefeitos me pediram para trazer aqui, é destacar que o papel dos municípios no investimento público é muito importante. Porque, às vezes, fica no imaginário da população de que investimento, Annelise, aeroporto, um porto, grandes obras de infraestrutura, e fala, mas, escuta, o que esses prefeitos tanto vão a Brasília perturbar o ambiente lá no Congresso, no Tesouro, né, para buscar a operação de crédito? Os municípios já chegaram a ser responsáveis por quase metade da execução do investimento público no país. Então, a obra lá de saneamento, a obra da creche, do hospital, a troca da iluminação pública, o investimento feito nas cidades é muito importante no investimento público do país. E o investimento público é muito importante no investimento do país como um todo, juntando com o investimento privado, para o crescimento econômico. O que vai resultar num círculo virtuoso de receitas melhores, oferecimento de serviços melhores. Então, nós não estamos falando de pouca coisa aqui, nós não estamos falando ampliar o número de municípios que vão ter facilitada a possibilidade de realizar operações de crédito, nós estamos falando de melhoria da qualidade de vida das pessoas lá na ponta. Então, essa relevância da execução do investimento pelos municípios é preciso destacar, evidenciar para que, obviamente, se dê também a essas medidas que estão sendo anunciadas a importância que ela tem. Então, Seron, para finalizar, a última questão que os prefeitos me pediram para trazer aqui, e pedindo a sua gentileza de levar ao ministro, é que todas essas medidas são importantíssimas, mas o país precisa lutar para diminuir a taxa de juros. Com esses juros colocados, o país corre sérios riscos de ficar patinando e de não andar e de não promover o seu desenvolvimento econômico. Estamos chegando numa situação de absoluto estrangulamento, e os prefeitos também se somam a muitas vozes do país em clamar por uma sensibilidade maior para que o país retome a taxas de juros mais civilizadas. Seron, era isso, um abraço, parabéns pelo seu trabalho, é de longa data que a gente reconhece o seu trabalho, e uma pena o ministro não estar aqui para fazer esses elogios pessoalmente a ele, mas chefe em comum que já foi nosso, meus parabéns mesmo pelo seu trabalho, viu? Por essa liderança que você tem à frente do Tesouro Nacional. Muito obrigado. Agradeço, Gilberto, as palavras, gentileza. E Vinícius, por favor, representando um abraço. Bom dia a todos, bom dia, secretário Rogério, Annelise, nossa procuradora, que, pelo que foi apresentado, tem trabalhado muito, né? Bom dia ao meu amigo Gilberto, a todos os demais membros da mesa e a todos da imprensa que aqui nos acompanha. Olha, eu acho que o resultado de toda essa apresentação, Rogério, é um sentimento de satisfação mesmo, como Abrasf e como vice-presidente da Abrasf, representando as capitais do nosso país, de estar vivendo esse momento nessa gestão da Secretaria de Tesouro Nacional, de estar participando desse momento. Por quê? Porque hoje a palavra que resume todo esse trabalho é o diálogo. É o diálogo em ouvir a realidade dos municípios, seja ela capital, seja ela um município de pequeno porte, ouvir as dificuldades, ouvir o que nós enfrentamos no dia a dia, e traduzir essas queixas, né, essas dificuldades, em soluções. Então, todas elas apresentadas aqui hoje visa criar um ambiente melhor, e o mais importante, para que a gente possa retomar ainda os investimentos que a nossa população tanto precisa. Um exemplo claro é essa questão da poupança corrente, em qual município que consegue economizar 15% da sua despesa de custeio, qual é a necessidade de obter empréstimo. Então, são regras que eram até então inaalcançáveis, inatingíveis, que agora vocês trazem para uma realidade que possa, sim,
ser obtida através de esforço fiscal, esforço de qualidade de informação contábil, de melhoria da nossa confiança das informações que são enviadas aqui para o Tesouro Nacional. Então, com certeza, é uma mudança de paradigmas, viu, Rogério? Então, parabéns por essa postura, por essa liderança. Eu tenho certeza que a gente, da agora em diante, vem colher bastantes frutos em razão disso. Outro ponto importante para destacar é a questão da contabilidade, da confiança dessas informações. Hoje, todos os municípios, não seja capitais como municípios de médio e pequeno porte, têm um gasto com sistemas, com software, com contabilidade, seja própria, seja terceirizada, seja locações de sistemas diversos para enviar informações para o Tesouro Nacional, para enviar informações para o governo federal. Então, essa sinalização dessa unificação, desse envio único dos dados, isso mostra também uma evolução muito grande, que com certeza vai trazer uma economicidade para os municípios, uma clareza para os municípios. Então, parabéns mais uma vez por essa medida. E também, por último, além da CAPAG, além da prorrogação da CIAFIC, que a gente vem conversando já tem alguns meses, há essa sensibilidade, essa ousadia em tratar do artigo 42 da LRF. Isso é um trauma em todas as gestões, seja município grande, médio ou pequeno, e você sinalizar que você precisa adotar medidas anualmente para que você chegue ao final do mandato cumprindo a regra de ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o artigo 42, isso é muito importante. Então, isso para nós, e aqui como contador, agora vocês imaginam, né? Está até prêmio para contabilidade, eu saio daqui extremamente satisfeito. Como contador publicista que sou, enxergo isso aí como também um divisor de águas. Então, parabéns, só notícias boas, só evolução para nós como municípios. Então, tenha Abraço como parceira. Pode observar que, como brasileiro, a gente reclama muito, então a gente conquistou essas situações, pode ter certeza que a gente vai trazer mais, mas saibam que são sempre situações e melhorias para o dia a dia da nossa população, para o dia a dia dos nossos municípios. Então, parabéns a todos. Obrigado, Vinícius. E aí, André Horta, representando aí a Voz dos Estados. Agradecer aqui ao secretário Seron pela urbanidade com que sempre tratou estados e municípios, sempre nos tratou. Saudar a mesa toda, meu amigo Perry, Vinícius, Nelisa, que estava aqui na negociação ano passado, do 192 e 194, Luiz. A gente vem, Seron, de um ano difícil, 2022, né? Onde houve uma redução federativa dos estados, que estivemos no primeiro semestre negociando aqui, né, as compensações, e compensamos o ano de 2022, mas foram mudanças, foi compensação temporária para mudanças permanentes, né? A gente falou e comunicou ao Congresso o tempo inteiro que aquilo não era cabível, que uma receita que cresce por causa de uma situação temporária não pode ter uma mudança permanente da parte dos estados. Então, agora, a Nelly estava falando aqui de federalismo do ponto de vista fiscal, a gente tem uma agenda aí para os próximos meses, né, que é a reforma tributária e de imposto de renda e a que está andando agora dos indiretos. Então, precisa que a reforma federativa ande junto com a reforma tributária, porque nós tínhamos um passivo antes da 192 e 194. Depois, agora temos dois passivos, tem o que tinha antes e o que tem agora, né? Então, como é que os estados vão... Os estados querem investir porque os pequenos municípios precisam de investimento de escala do Estado para poder reduzir desigualdades. Assim como os estados precisam de investimento da União para reduzir desigualdade entre estados. Assim como as regiões brasileiras precisam de investimento da União para que haja redução. É isso que a gente está conversando lá na reforma tributária, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Haver investimento para que nós não tenhamos brasileiro de segunda categoria, né? Que todo brasileiro receba per capita a mesma quantidade de recursos, né? Não importa onde você nascer aqui dentro. Então, precisa isso no nível estadual, precisa isso no nível regional, precisa isso no nível municipal. E nós precisamos... Estava aqui meu amigo Pé ressaltando a importância dos investimentos municipais. Quero ressaltar aqui, evidentemente, vindo representar os estados, a importância dos investimentos estaduais, né? Porque não tem como o município fazer esses grandes investimentos. Não, da mesma forma, não tem como os estados fazerem investimentos maiores ainda. Então, essa abordagem dos investimentos que está lá na reforma tributária, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que estamos discutindo, né, vem aqui com essas medidas hoje anunciadas pelo Tesouro, anunciadas
de uma forma que celebra a nova saúde federativa do país, porque é antecipada de diálogo, né, é convidando ao diálogo na hora do lançamento. Então, isso é um outro momento que nós estamos vivendo. Vamos analisar, claro, acabou de ser, não vamos fazer apreciações aqui, né? Fizemos pedidos, o Tesouro sabe, né, assim, que os estados que não estão no PAF, que não têm dívida com a União, que não tenha o limite da do CMD, só do Senado, né? Saiu aqui um outro blend, né, que foi quem for A, combina aí com 7% RCL e a nota de B e sai. É uma outra forma de se abordar. Então, isso já é um diálogo que existe entre o federal e que o Tesouro está respondendo, né? Está dialogando e está respondendo. Então, esses detalhes a gente vai analisar e vamos ter outro encontro federativo próxima semana. Quinta-feira tem o 41º Concefaz, reunião dos estados. Na sexta-feira tem o Confaz, né? O Tesouro está presente, a Receita está presente, o Ministério da Economia preside o Confaz, né? Onde a gente vai poder dialogar um pouquinho mais já, ainda é um período curto, né, para análise, mas já vamos poder dialogar mais especificamente sobre os detalhes. Hoje eu acho que a questão é que os investimentos aqui, que nós tantos precisamos, né, a gente já não está... A década do mito da austeridade expansionista já ficou para trás. Aqui a gente sabe que a gente precisa de investir, né? Investimento é uma espécie de gasto, então precisa de uma espécie de gasto, porque senão você não sai do buraco quando as crises acontecem, e as crises são cíclicas e são repetitivas, então precisa ter esse instrumento pronto. Então, isso está sendo aberto aqui, está sendo anunciado aqui, sob inúmeros aspectos pelo Tesouro. Então, queremos saudar, cumprimentar e agradecer, né, essa nova era de diálogo que estamos tendo aqui, os entes federativos com a União, com os municípios. Obrigado. Eu que agradeço, André. E aí, por último, eu gostaria de abrir a palavra, de propósito, deixei para o Luiz Henrique Alcoforado, como uma forma de, primeiro, reconhecimento, o meu pessoal representando o Tesouro Nacional pelo seu trabalho, nesta agenda e em outras, nessa especial, quanto eu assim, atrapalhei a sua vida em finais de semana, a gente discutindo, sábado, domingo, trocando mensagens, discutindo teses, buscando soluções, e você sempre muito aberto, buscando construir, buscando deixar legado. Então, eu acho, a Annelise, minha parceira aqui, sabe disso, o quanto eu admiro o trabalho da PGFN, mas eu acho que nada mais justo do que você fazer o encerramento dessa coletiva, tecer suas palavras finais. Luiz, parabéns pelo trabalho e pelo profissional que você é. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a gentis palavras da Procuradora-Geral Annelise, dizer que é uma honra trabalhar, tem sido uma honra trabalhar com você, sob a sua liderança, sob a liderança da Annelise na PGFN, e tem sido um aprendizado diário. Para nós é um aprendizado diário. Toda vez que vocês têm uma demanda,